Amém? Amém, igreja? Amém. Quem trouxe a Bíblia? Aleluia. Vamos aplaudir, né? Quem trouxe a Bíblia? Aleluia. Você pode aplaudir em nome de Jesus? Eu tô cansado também, amém ou não? Isso. Você que trouxe a sua Bíblia, linda, maravilhosa, abra comigo. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Enquanto você vai procurando na sua Bíblia, reze assim comigo: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Santo Carla Cutis, rogai por nós. Amém ou socorro? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha para quem está do seu lado com a Bíblia e fala assim: eu não trouxe a Bíblia, mas eu sei mexer nela. Mentira, não fala isso não. Você vai pegar inimizade. Acharam, sim ou não? Sim. Você que está sem a sua Bíblia, eu sei que é só hoje, coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos aí por um instante e prepara o terreno para a boa palavra do Senhor cair em solo fértil, que é o seu coração. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá, preste atenção agora, porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajustarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos. Cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Palavra do Senhor. Dá um beijo na face de Jesus aí e aplauda a palavra de Deus. Olha para quem está ao seu lado e fala assim para essa pessoa: se prepare. Não, mas fala com voz de profeta. Olha para essa pessoa e fala: se prepare. Se necessário for, você toca no ombrinho delicadamente, chacoalha, fala assim: acorda. Acordou ou não? Olha aqui para mim, igreja, por um instante. Essa passagem é conhecida por alguns de nós, mas eu queria contextualizar, porque ela vem de encontro com o tempo que nós estamos vivendo na igreja. E quando eu falo igreja, é no nosso tempo de vida. Amém? Timóteo era ele foi um fiel amigo de Paulo, o apóstolo. Timóteo, ele foi chamado por Paulo, ainda muito jovem, para a missão de evangelizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, traz para nós aquilo que foi o encontro dele com o jovem Timóteo. E Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária. E Paulo, quando ele começa a pregar o evangelho, aonde ele passava, ele observava o jeito das pessoas, o jeito das pessoas se comportarem, o jeito das pessoas conversarem, e até mesmo o jeito das pessoas falarem de Deus.
E o jovem Timóteo chamou a atenção de Paulo. O jovem Timóteo, a palavra vai dizer que era ainda um adolescente. E chamou a atenção do apóstolo Paulo. Ele disse assim para a mãe de Timóteo: eu quero esse menino comigo nas missões. E quando ele disse isso, Atos 16 vai nos narrar para nós, o menino ainda, o adolescente Timóteo, ele se alegrou profundamente. Porque era ninguém menos, ninguém mais que Paulo que estava chamando ele. A palavra nos narra que Timóteo, a mãe dele era judia, recém-convertida ao cristianismo. O pai de Timóteo era grego, com toda certeza era pagão, não era convertido. E quando Timóteo ele aceita o chamado de Paulo, ele é circuncidado, não perante a lei, mas para que ele não fosse tão perseguido pelo povo. Resumindo tudo, lá em Atos 16, vai trazer o chamado desse jovem que nós acabamos de proclamar aqui. A tradição da igreja traz para nós que ele foi, por um período muito curto, mas ele foi um bispo da igreja de Éfeso. O jovem Timóteo, ele tinha algumas características que chamaram a atenção de Paulo. A primeira característica de Timóteo, repita comigo, ele era fiel. Timóteo era um jovem fiel. O que significa isso? Não abandonava as convicções, aquilo que ele aprendeu na escola, aquilo que ele tinha de certeza das coisas de Deus. Timóteo era um jovem fora da curva. Timóteo era um jovem, podia dizer que ele era um carismático, mas do fogo, amém ou não? Eu acho que se Timóteo vivia no nosso tempo, eu acho que ele não saía do grupo de oração de terça-feira. Eu acho que Timóteo podia chover, podia fazer sol, podia acontecer qualquer coisa. Ele estava aqui, amém ou não? Timóteo, ele chamou a atenção de Paulo porque ele era fiel. E para chamar a atenção de Paulo pela fidelidade, significa que Paulo, ele não chamou Timóteo pela eloquência, por falar bonito, por ser às vezes um jovem vistoso. Não. Paulo escolheu Timóteo pela fidelidade. E agora eu quero trazer para a tua vida, e não me responda, você não é obrigado. Se hoje Paulo entra nessa igreja, e ele está com a missão de escolher 10 entre nós, e Paulo busca o fiel, a pessoa fiel, ele poderia contar com você? Não precisa me responder. E isso era um crivo de Paulo, amém ou não? Paulo é nada menos, nada mais que a segunda coluna dessa igreja, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E Paulo, quando escolhe Timóteo, ele escolhe a fidelidade de Timóteo. Ei, igreja, eu estou dizendo uma coisa para vocês que é muito oportuno para o nosso tempo. A fidelidade. A nossa igreja não precisa de pessoas que falam bem. A nossa igreja não precisa de pessoas que servem bem. A nossa igreja não precisa de pessoas, de um pregador que se aventura a pregar. A nossa igreja precisa de pessoas fiéis. A nossa igreja precisa de alguém, eu costumo pegar no pé das senhorinhas, né? A nossa igreja precisa de alguém que o padre entregue a chave e toda terça-feira você está aqui para abrir. Sabe o que significa isso? Fidelidade. A nossa igreja, ela precisa de alguém que assuma uma responsabilidade e vai até o fim. A nossa igreja precisa que você sirva numa pastoral, na pastoral da liturgia, e no seu domingo você não negocia sua data. Sabe como é que chama isso? Fidelidade. Ou seja, é uma característica indispensável para o chamamento da missão. E agora eu começo a entender preparando essa pregação. Muitos de nós, quando estamos chamados a vivenciarmos, a seguir, a servir a Deus, a gente muitas vezes falamos assim: eu não estou pronto, não estou preparado, não sei se é para mim, preciso pensar. É ou não é essa desculpa? Sim ou não? Ou só muda o endereço, né? Todo mundo fala a mesma coisa, né? E parece que a gente está enganando alguém. Mas quando a gente fala isso, a pessoa já fala, já sei. Mas sabe o que no fundo significa?
fidelidade. Não, mas se eu for seguir na pastoral, todo domingo eu preciso estar na missa. E quando eu não tenho a fidelidade, eu posso faltar a vez ou outra. Mas quando eu estou lá, eu tenho que ir todo domingo. Amém ou não? E no nosso tempo, é indispensável começar essa pregação, que eu estou só na introdução, sem falar da fidelidade para mim e para você. A fidelidade é que fez Paulo escolher Timóteo. E vai dizer a palavra que quando ele circunda o menino, a circuncisão entrou na vida do menino, ele começa a caminhar com Paulo. Eu fico imaginando aquele jovem, porque era um jovem. Aquele jovem maravilhado pelo apostolado de Paulo. E quando eu falo maravilhado pelo apostolado de Paulo, não é somente por aquilo que Paulo fazia, é aquilo que Paulo sofria. Paulo, quando ele escreve essa carta, segunda carta a Timóteo, vai dizer a tradição que ele estava preso em Roma. Foi meados de 65 a 67 depois de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava nas suas últimas palavras antes de ser morto. Paulo estava nas suas últimas instruções para agora o homem Timóteo, dizendo assim para Timóteo: olha, eu fiz a minha parte, agora é com você. Pouco tempo me resta, agora é com você, Timóteo. E Paulo, ele tinha um apreço tão grande por esse jovem Timóteo, que na primeira e a segunda carta a Timóteo, ele começa dizendo assim: o meu filho. Paulo chamava Timóteo de filho, filho espiritual. Mas sabe o que significa isso? Amor. E quando nós estudamos a carta de São Paulo a Timóteo, Paulo, na segunda carta, ele relata que ele estava prestes a morrer e poucas pessoas visitaram ele na prisão. E ele diz assim para Timóteo: poucos ficaram ao meu lado, e você, Timóteo, foi um deles. Sabe o que significa isso, igreja? Fidelidade até o fim. Nós estamos numa geração que nós começamos a ser fiel. Mas a partir do momento que o vento bate ao contrário, é muito mais fácil pular do barco e falar: para mim, eu vou até aqui só. Estou em oração por você. Continue. É ou não é? Sim ou não? É muito mais fácil a gente falar assim: olha, para mim eu vou até aqui. Mas ó, você conta com a minha intercessão. Eu estou rezando para você todo dia. E olha aqui para mim, igreja. Reza nada. Porque Paulo estava preocupado com a fidelidade. Paulo estava preocupado com quem é com ele até o final. A igreja de Jesus Cristo é aqueles que vão com Jesus até o final. Porque a palavra de Deus vai dizer: aqueles que me negarem perante aos homens, eu também negarei diante de Deus. Sabe o que significa isso? Fidelidade. Sabe o que significa isso para mim e para você em 2025? Fidelidade. E se a gente trazer para o campo da nossa vida, fidelidade dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente entre amigos. Porque hoje qualquer coisa quebra a fidelidade. E é nessa dinâmica que eu queria fazer essa pequena introdução a essa pregação. Amém ou não? E nós começamos aqui, Paulo, ele, como eu disse para você, ele já estava indo para a sua morte. E Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra oportuna e inoportunamente. Sabe o que significa isso, igreja? Pregar quando convém e quando não convém também. Sabe o que significa isso? Mili, mas eu não pego no microfone, eu não prego. Não, é pregar com a vida, bebê. É pregar com a vida. De nada adianta a gente viver na igreja, a gente viver o sacramento, a gente está na missa. Mas a primeira tempestade que dá, a gente fala, a gente faz a terceirização. Sabe o que é terceirização? Vou explicar para você dentro da igreja. Terceirizar dentro da igreja é: eu estou na igreja, vivo o sacramento, estou na Santa Missa, vou no grupo de oração Avivados em Pentecostes, estou cheio do Espírito Santo. A primeira tempestade que chega na minha vida, eu falo assim: reza por mim.
Aí eu pergunto para você, a tempestade, a tribulação, ela vai ser até o final da nossa vida, amém ou não? Paulo está dizendo assim para Timóteo, pregue oportuna e inoportunamente. Sabe o que significa isso? É por isso que muitas das vezes a tua vida, ela patina mais um pouco, e patina mais um pouco, e não sai do lugar. Porque a palavra de Deus para você hoje é pregue oportuna e inoportunamente. Pregue com a sua vida. Dê testemunho de vida. Agora, a nossa diocese, eu partilhava com alguns membros do Carisma, que a nossa diocese mudou um monte de padre de lugar agora, né? Vocês viram, sim ou não? Agora, a preocupação nossa é como que vai ser o padre quando chegar. Bebê, vai continuar a mesma coisa, a igreja não muda. Amém ou não? Vamos ter que pregar oportuna e inoportunamente. Não, mas como vai ser? Bebê, não sofra antecipado, porque você não vai conseguir mudar nada. É ou não é? Ah, mas eu acho que eu vou mudar de paróquia, porque o padre eu amo ele, eu vou junto com ele. Eu já falei isso em outra pregação, vou falar para você hoje. Às vezes o padre está saindo da paróquia, ele não quer que você vá junto. Às vezes o padre, nas orações, ele fala assim, graças a Deus, ela não vai comigo. E você chega no padre, sabe o que é? Você não vai precisar de ninguém na pastoral do batismo, não. Não vai. Porque é tempo novo para o padre também, amém ou não? Você tem que continuar pregando oportunamente, na onde você está. É por isso que a gente não é fiel. É por isso que a gente, qualquer coisa, a gente quer dar um jeitinho na nossa vida, é ou não é? O padre muda de lugar, a gente quer ir junto. Mas por que não é fiel ali? Ah, não, porque o padre tem um padrão que eu não gosto. O bebezinho, você está aqui para pregar oportuno e inoportunamente. Você não está aqui para querer que o padre te agrada ou não vai te agradar. A Igreja de Jesus Cristo, ele é o fundador e nós só é membro. Amém ou não? Tem muito católico saindo da igreja, por quê? Porque, eu não concordo com o padre. Está indo para outras denominações, porque não quis mais pregar, oportuna e inoportunamente. Timóteo está recebendo um puxão de orelha de Paulo. Timóteo, pregue oportuna e inoportunamente. E Paulo continua dizendo assim, repreende o povo de Bauru. Pede para eles continuarem sendo fiel. Exorta. Agora Paulo pegou pesado, né? Com toda a paciência. Exorta com toda a paciência. Amém ou não? O duro que o tempo ruge. E a paciência está ficando para depois, é ou não é? Sabe por quê, meus irmãos? Olha Paulo pedindo paciência, hein? É a mesma coisa de Pedro pedir paciência. É a mesma coisa. Mas exortar. Sabe o que está faltando no nosso tempo? Olha aqui para mim, não abaixa a cabeça não. Não está faltando exortação no nosso tempo. Está faltando um povo fiel de segurar o rojão e aguentar o tranco. Não falta exortação. Vou dar um exemplo, você coloca no Moisés Horta da Vida lá no YouTube, você vê. É uma cacetada atrás da outra, é ou não é? Mas quando pega o nosso cara, fala, mas não é bem por aí, hein, Moisés? Então não está faltando exortação. Não. No nosso tempo, em 2025, está faltando o quê? Fidelidade. Falta fidelidade, constância. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Instrui o povo. Meus irmãos, olha aqui para mim. O carisma Avivados em Pentecoste, ele tem um DNA formativo. É ou não é? A gente fala dos anjos, a gente fala dos santos, a gente fala de doutrina, a gente fala de instrução, sim ou não? E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, instrui o povo. Avivados em Pentecoste também tem essa missão de instrução. Amém ou não? Porém, existe um povo, existe pessoas que não querem se agarrar à instrução. Em 2025, eu posso falar com vocês, de coração,
em 2025, e a tendência, e nós vamos chegar lá agora, não é que a tendência é piorar, a tendência é o caldo ficar mais grosso, porque tá osso evangelizar. Porque a era do coach está acabando com os pregadores. A era dos coach tem acabado, é uma fumaça que entrou dentro da nossa igreja. Milhão, onde você quer chegar? Eu vou chegar aqui, ó. Versículo 3. Virá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina da igreja. E que tempo nós estamos falando? Esse. É ou não é? Eu estou falando alguma mentira aqui? Existe um tempo que os homens não iam suportar mais a doutrina da igreja. E aí querer fazer os ajustes. E nós estamos vivendo esse tempo. É ou não é? Fora você conhece alguém que quer fazer um ajuste na igreja ou não? Um jeitinho. Ainda mais quando tem 2 missas, sábado e domingo, preceito. A gente fala, mas não precisa disso tudo, um só tá bom. É um jeitinho, é ou não é? É ou não é? Quer ver um jeitinho brasileiro? Posso falar um ou não? Vocês estão morrendo ou não? Eu posso falar um, sim ou não? Sim. Deixa eu tomar uma água aqui. Halloween. Ah, levei meus filhos no Halloween, né? Não dá nada não. É o Miller que está dizendo? Não sou eu. Não briga comigo não, bebê. É porque nós, católicos, apostólicos romanos, nós queremos negociar. Porque nós não suportaremos a sã doutrina da igreja. Não é eu que estou pregando isso, é a palavra de Deus. E a gente vive... Eu estou falando do Halloween porque foi agora, né? Dia 31? Dia 30? Dia aí? Dia 31, né? Lá no meu condomínio tiveram. Todo ano eles têm. Sabe o que eu faço com minha filha? Pega e ó... Que é não obrigado a viver aquilo e ver aquilo. Eu acho uma... Não é porque é minha filha, não, porque eu babo mesmo. Mas ela faz a mãozinha, ela fecha o olho para rezar na igreja, bebê. E sabe por quê? A gente ensina não, porque ela vê o exemplo. Ela não fica querendo se vestir de bruxa para assustar os outros, não. Aí sabe qual que é o problema disso tudo? Não é a criança, são os pais. Porque não dá nada não, é a sã doutrina. Não aguento, eu não estou aguentando. Se eu me fechar na bolha, parece que eu vou ser um homem das cavernas. Todo mundo vai. Aprendi assim com meu pai e com a minha mamãe. Sabe o que eles falavam para mim? Você não é? Tá vendo como é que você sabe? Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo, bebê. Você quieta e deita. E a gente aprende assim para a vida. É ou não é? Sabe o que significa isso? Suportar a sã doutrina da igreja. Miller, mas é radicalidade. Não, não é radicalidade não, bebê. Por que você não veste seu filho, sua filha, até você, de santo? Por que não pode fazer isso? Ah, porque é pouca gente que vai aderir. Você não é todo mundo, bebê. Eu estou dizendo isso. Você sabe por quê? Que dia que é Halloween mesmo? 31? 31? Você sabia que o satanista, dia 31, é o ápice do mundo dele? Dia 31 é onde morre mais criança, mais adulto em sacrifício para o demônio? Ah, mas lógico que você não quer se pegar nisso, porque você fala que não dá nada não. E é isso que eu digo para mim e para você. Não briga comigo, bebê. É a igreja que você bate no peito e você fala que é católico. É a nossa igreja aqui. Amém ou não? Amém. Então, que tempo nós estamos vivendo? E Paulo vai dizer para Timóteo, prega oportuna e inoportunamente. Ah, Miller, mas você está dizendo tudo isso, eu fui em um monte de lugar da igreja e ninguém falou nada. Eu estou pregando oportuna e inoportunamente. Você quer ficar bravo comigo, você fica. Se você quiser mandar um WhatsApp e está chateado, eu vou mandar um coração para você, eu falo, eu te espero no céu, mas eu vou pregar oportuna e inoportunamente para a tua vida.
Aqui não é lugar de enganação, aqui é o lugar da verdade, e a verdade tem nome, Jesus Cristo. Pode aplaudir isso. Posso continuar ou não? Sim. Ou posso parar? E São Paulo continua escrevendo para Timóteo que o povo não suportaria a sã doutrina. Amém ou não? Não é nesse povo aqui nosso não, né? É lá fora só, tá, gente? Com a gente aqui tá de boa. E a primeira coisa que que Paulo diz para Timóteo, repita comigo. Próprias paixões. Repita comigo. Próprias. São Paulo vai dizer para Timóteo que o povo que não suportaria a sã doutrina da igreja, eles começariam a viver as suas próprias paixões. No fundo, eles queriam viver para eles. E quando eu estava rezando sobre essas paixões próprias, o Espírito Santo colocava no meu coração que tem muita gente dentro da igreja, para nós aqui, que começamos um monte de coisa e não terminamos nada. Sabe como é que chama isso? Próprias paixões. Disfarçada de outra coisa. Ah, tem uma palavrinha bonita hoje, né? Procrastinação. No fundo, próprias paixões. Aí, mas é bonito falar procrastinação, né? Uma palavra mais moderna. E São Paulo vai dizer que o povo abandonaria a fé, o povo abandonaria a sã doutrina, o povo viveria na igreja como se fosse um supermercado. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu posso, isso eu não vou fazer, isso eu vou me adaptar. Isso é sã doutrina da igreja. E Paulo vai dizer para Timóteo, olha só, vai ter muita gente dentro da igreja, e aqui ele está pregando para a igreja, amém ou não? Vai ter muita gente dentro da igreja, batizado, aleluiado, avivado, dentro da igreja, querendo viver as suas próprias paixões. Começa um propósito, não termina. Comecei a rezar o rosário com o Frei Gilson, fiz 5 dias. No sexto eu falhei. Aí eu falei que eu ia voltar o ano que vem, porque eu queria fazer certinho. Faz 5 anos que você fala isso. Aí você começa a fazer um tríduo de oração na Voz em Pentecostes. Você veio um dia, o segundo dia você veio, no último dia você não veio. Você não completou o ciclo. Aí você começa a rezar o terço. Começa até bem, primeiro mistério, segundo mistério, terceiro, telefone toca. Depois eu rezo o resto. Sabe o que significa isso? Paixões próprias. E nós, na nossa vida ordinária, ou seja, no nosso dia a dia, a gente vive assim, sim ou não? Sim ou não? Sabe por quê? Porque a gente vai dando um jeitinho. A gente vai dando um jeitinho na nossa vida. Olha para quem está do seu lado, vê se essa pessoa tem cara de dar jeitinho ou não. Gosta de um jeitinho ou não? Hã? A gente gosta de dar um jeitinho na vida. É ou não é? A gente acorda atrasado todo dia chega atrasado. E todo dia fala assim, é o trânsito. A gente vive de jeitinho. E São Paulo também vai dizer, Timóteo, vai ter um povo que não vai aguentar a sã doutrina da igreja, que eles vão querer escutar novidade. Está na palavra de Deus aqui, ó. O povo vai querer começar a escutar, aqui, ó. Escutar novidade, escutar coisa nova. Ah, mas nós gostamos de escutar coisa boa, né? Coisa nova é com nós mesmo, sim ou não? Ainda mais se fosse mentira. A gente sabe que é difícil, mas nós agarra aquilo ali, né? Fala a verdade. Vou dar um exemplo aqui. Para quem entra, a Melissa lá no fundo lá, tô vendo, eu lembrei de um exemplo aqui. A Melissa trabalha com harmonização orofacial, sabe? Botox, sabe as mulheres?
lente, né? Dente, assim. Aí chega lá no dentista com a foto da modelo. Quero ficar desse jeito aqui, ó. Você até paga, mas você não fica igual. Mas eu escutei que eu ia ficar assim. Sabe o que significa isso? Escutar novidade. Eu e você, nós estamos perdendo a identidade da vida. É ou não é? A novidade, São Paulo está dizendo aqui, muita gente parará de escutar pregação boa, parar de escutar homilia boa de padre, parar de escutar a igreja, parar de escutar aquilo que é o direcionamento para a nossa vida e começarão a escutar as coisas que é legal, que é gostoso de ouvir, que é mais confortável escutar. Amém ou não? E a gente gosta disso. Gosta ou não gosta? Você acha que você quer sair da sua casa, sentar num banco, numa terça-feira e escutar que você tem que mudar de vida? É bom ou é ruim? Mas e se eu chegar e falar assim, olha, a partir de hoje, você vai ganhar na Mega Sena, pode jogar. Sabe que você vai sair daqui? Opa! Mas eu digo para vocês, meus irmãos, cuidado com a novidade que estão te contando. A novidade que Paulo está exortando aqui para Timóteo não é boa nova. Boa nova vem da parte de Deus. A novidade não vem da parte de Deus. Nós estamos muito à flor da pele o novo, a novidade. Tudo a gente quer o novo, quer fazer novo. A gente, entre nós católicos, tem gente falando que não gosta do Papa novo. Sabe o que significa isso? Novidade. Sabe o que significa isso também? Não conhece nada da igreja. Olha para quem está do seu lado e fala assim, cuidado com as novidades, viu? Você falou? Você abriu a sua boca ou não? A terceira coisa que Paulo instrui Timóteo é sobre que chegaria esse tempo que as pessoas ajuntariam mestre para si. Agora pegou para o teu lado. As pessoas buscariam mestres para si. E eu vou te dar alguns exemplos. O que esses mestres para si? Sabe o que significa isso? Vou te falar. Aquelas pessoas que só falam aquilo que você gosta de ouvir. As pessoas da igreja, eu e você, que não estamos mais suportando a sã doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, a gente só está apto a ouvir aquilo que nos convém. E as pessoas que falam aquilo que convém ao nosso coração, que convém à nossa vida, que convém à nossa família, eles se tornarão mestre para nós. Eles se tornarão espelhos para nós. E sabe o que vem trazendo isso para mim, para a tua vida? A rede social. A rede social tem um monte de mestre, sim ou não? Vou falar dentro da igreja católica, amém? A pessoa nunca tocou um instrumento, ela vai lá e compra um e-book de 2 folhas e ela fala que ela toca. A pessoa nunca pegou no microfone, ela vai lá e faz um curso de oratória online e fala, eu sei falar no microfone. O certificado está aqui, ó. É ou não é? E aquelas pessoas assim, eu te ensino a ganhar dinheiro. A pessoa nunca teve uma empresa, nunca empreendeu em nada, mas ela está ensinando o povo a ganhar dinheiro. E só tem um detalhe. E você está comprando os cursos dela. É ou não é? Sim ou não? É tudo fácil. É tudo tranquilo. Só tem um detalhe. Ministério de pregação, meu ministério. Todo mundo é pregador hoje. ChatGPT. Qualquer palavra joga lá, monta uma pregação para você na hora. Amém ou não? Você vem com um script de uma pregação aqui. É assim que está funcionando, tá? Só tem um detalhe, não tem unção do Espírito Santo.
Tem anotação. Não tem unção. Sabe o que significa isso, igreja? Olha aqui para mim. Sabe o que significa isso aqui? Caminhos fáceis. Lembra da fidelidade de Timóteo? É para mim e para você. Tem muita gente vendendo curso como restaurar a tua casa, restaurar a tua família. Tem muita gente vendendo curso disso, amém? Eu vejo. Sabe como é que você restaura a tua casa, a tua família? Um passo. Um passo. Sabe como? Pede perdão e recomeça. Precisa comprar curso para isso? Mas é melhor criar uma metodologia, né? Um discurso bonito. O que eu quero dizer para você aqui é que Paulo já estava advertindo, já estava preparando Timóteo que chegaria esse tempo, e esse tempo é o nosso tempo. Ei, nós católicos apostólicos romanos só temos um mestre, o nome dele é Jesus Cristo. Não existe outro. E ele deixou para mim e para você o manual da nossa vida, está aqui. Ó. Isso aqui não tem novidade. Isso aqui não tem somente coisas novas. Aqui tem um mapa, tem a bússola da minha e da tua vida. Aqui não tem 5, 10 mestres de cada área da minha e da tua vida. Aqui tem a bússola de todas as áreas da nossa vida. É isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo nesta noite. E dizendo para mim e para você. O único mestre que nós temos que juntar na nossa vida é o próprio Deus. E ele nos basta. Porque Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que significa isso, igreja? Olha aqui para mim que eu já estou terminando. Sabe o que significa isso? Os mestres desse mundo passarão. A vontade de Deus jamais passará. Pode aplaudir isso. Não vai passar a vontade de Deus. E sabe por que Paulo estava tão preocupado com a sã doutrina, dos ensinamentos errados? Sabe por quê? Porque Paulo estava preocupado com o povo da igreja. Paulo estava preocupado com os batizados, eu e você. Sabe por quê? Porque essas doutrinas não pegam quem está no mundo, porque quem está no mundo já está pego. Pega quem está dentro da igreja. E Paulo, a preocupação de Paulo era quem estava dentro da igreja. A preocupação de Paulo é quem está dentro do grupo de oração. A preocupação de Paulo é quem está aqui. Não é quem está lá. Quem está lá é para um outro momento. Mas a preocupação é para mim e para você. A preocupação é para nós. Amém ou não? Amém ou não? E para a gente terminando, Paulo dá outra exortação para Timóteo. Ele diz assim, muitos que não suportarão a sã doutrina da igreja, apartarão os ouvidos da verdade. Vou repetir para você. No nosso tempo, muitos apartarão os ouvidos da verdade. Olha aqui para mim. É uma realidade para nós, sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós da igreja aqui, ó. Quantos que nós conhecemos que saiu dessa igreja? Por escutar a verdade. Por escutar a verdade. Amém ou não? Eu conheço muita gente da igreja, assim como você, que abandonaram tudo, chutaram tudo, abandonaram o ministério, abandonaram o servir, abandonaram a Santa Missa, abandonaram o padre, abandonaram a paróquia. Sabe por quê? Porque não suportou a verdade, de ouvir a verdade. Não suportaram. E posso dizer uma coisa para vocês? E muitos ainda não estão suportando a verdade. Se o padre falar algo para mim, que eu fui pedir um aconselhamento, se o padre dizer algo que eu não concordo, eu não somente saio bravo, eu nunca mais apareço na igreja dele. Porque eu escutei a verdade. É ou não é?
A gente é assim ou não? Você é assim ou não? Moiou, né? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a verdade, que é Jesus Cristo, ela precisa constranger a nossa vontade. Você já pensou se você, dentro dessa igreja, escutar tudo que você quer ouvir? Você seria insuportável. E eu também. Você já pensou se a gente chega e sai da maneira que a gente quer? Você já pensou nisso, sim ou não? Você seria insuportável. Você já manda na tua casa. Já pensou se você tiver sua igreja? E você falar, eu mando aqui. Você já pensou? Porque você vai falar, eu sou a verdade aqui dentro. Você seria insuportável. Olha o rostinho dessa bênção do seu lado. Seria ou não seria insuportável? Sabe por que muitos afastariam e estão se afastando da verdade? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Exemplos reais. Sabe por quê? Porque quando a gente só quer ouvir aquilo que nos favorece, quando a gente ouve algo que não está de acordo com aquilo que eu gostaria de ouvir, a gente é muito bom em difamar pessoas, falar mal pelas costas, ser mal agradecido, e por aí vai. Sabe por quê? A gente perde amizade de anos, porque um dia a gente escutou uma verdade. É ou não é? E detalhe, a gente não pega, sabe aquela música do Raul Gil? Pega o seu banquinho e saia de mansinho? Não, a gente não faz isso. A gente sai, pega o megafone e metralha. É ou não é? E a gente conta uma história tão triste, que as pessoas olham para ela e falam assim, você não merecia isso. Dá até de vontade de chorar junto. Por quê? Porque escutou a verdade. E eu vou falar uma coisa para vocês. E quem vos fala, eu escuto verdade todo dia do nosso diretor espiritual. Ontem eu escutei vários, porque eu fui numa reunião ontem da diocese. Faz parte, bebê. A gente vai escutar mesmo, a gente vai levar mesmo. Amém ou não? E se a gente não tiver cascudo para levar e para escutar a verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vão caçar outra igreja para nós. Para nós não, para você, eu vou ficar. Porque é assim, é ou não é? Eu falei dos padres que vão fazer a mudança em janeiro, é ou não é? Vai chegar um padre com uma outra metodologia. Vai chegar um padre que vai mudar algumas coisas, amém ou não? E você está preparado para sair da zona de conforto? É! E você vai escutar a verdade, que você vai dizer, mas o outro padre não falava assim comigo. Mas esse vai falar, bebê. Amém ou não? Então, em nome de Jesus, Paulo está dizendo para Timóteo, para nós aqui nessa noite, vai chegar um tempo que muitos abandonarão a sã doutrina da igreja. E o maior dos fatores é, as pessoas viverão por elas mesmas. Só tem um detalhe, na igreja de Jesus Cristo, nós vivemos para Ele e não para nós mesmos. É para Ele e não para nós mesmos. Amém ou não? É por isso que nossos irmãos apartados, eles não estavam contentes e eles fundaram a deles. E quando eles não se dão bem entre eles, vai e funda outra. Mas o outro também não deu certo. Vai e faz outra. E aí vai. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe essa capela que nós estamos aqui hoje? Eu não sei quantos anos ela tem. Você sabe, João? 20. 20 anos, mais ou menos. Sabe o que vai acontecer? Daqui 100 anos, provavelmente ela vai estar no mesmo lugar, aqui nesse mesmo endereço. E nós não vai estar aqui mais também, tá? Mas ela vai estar aqui. Sabe o que significa isso?
hierarquia, Igreja Católica Apostólica Romana, nunca vai sair daqui. Sabe por quê? Porque quem fica aqui são os obedientes. Ah, mas vai ficar 10. Fica os 10. Mas vai ficar os obedientes. O Papa sempre dizia que a igreja chegaria a voltar aos 12. Sabe o que significa isso? Os obedientes. Sabe o que significa isso? Aqueles que quando Jesus ele teve a sua ascensão ao céu, todos foram obedientes a Pedro, que foi colocado como o primeiro Papa dessa nossa igreja. E todos os 11 foram submissos a Pedro. Sabe o que significa para mim e para você? Quem é a autoridade máxima para nós aqui? O padre. Depois, o bispo. Depois, o Papa. Ponto. Acabou. E nós leigos, nós fazemos o quê? Nós só obedecemos. Acabou, bebê. Aqui nós nunca vai estar no alto escalão. Esquece. Aqui sempre nós vamos escutar as verdades. E nós temos que chupar um limãozinho mesmo e engolir seco e falar, vamos embora. É isso aqui mesmo. Amém ou não? Amém. E eu termino a minha pregação dizendo assim que Paulo estava falando para Timóteo que chegaria um tempo que as pessoas iam se afeiçoar, as pessoas iam gostar de fábulas. Sabe o que significa isso? Mentiras. Sabe o que significa isso? Lorota. Sabe o que significa isso? O Deus que tudo dá, mas não pede nada em troca. Sabe o que significa isso? Chegaria um tempo, em 2025, que todo mundo gostaria de uma historinha mentirosa para escutar. Paulo que está dizendo, não sou eu que estou falando. Olha aqui para mim. Quantas mentiras já te contaram? Vou dar um exemplo para você. Às vezes você escutou assim, nossa, 2025 vai ser o melhor ano da tua vida. E está sendo o pior. Mas não te contaram a outra parte da frase. Vai ser o melhor ano da tua vida, porque você vai caminhar com Jesus Cristo e Ele vai te sustentar. Só falam assim, vai ser o melhor ano da tua vida, mas ninguém fala o que é. E nós falamos, obrigado, eu tomo posse, aleluia, até que enfim. E nada acontece, é ou não é? E nós, católicos, a gente já é meio calejado para as coisas. E quando a gente começa a escutar que Deus está dando, a gente desconfia da mão. Fala, ué, eu estou na igreja faz 15, 20, 30 anos e nunca foi assim. Como é que está sendo? Que Deus é esse? É ou não é? Sabe por quê? Porque nós estamos gostando de escutar a historinha. A historinha que não é verdade. O nosso Deus, ele continua realizando milagres, curas, libertações, restaurações. Mas o nosso Deus também nos pede a conversão. E ele pede para que nós sejamos santos. Assim como ele é santo. Porque só entra no céu quem é santo. E se nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, nós sabemos que nós temos que buscar a santidade em vida. Porque o céu é o nosso lugar. Ponto final de história. É isso. Sabe o que significa isso, igreja? Que nós não somos somente uma igreja, a Gabi que sempre fala isso, que a gente está aqui só para sofrer. Não, 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 não. Se a gente entender o que o Evangelho nos propõe, a gente vive na alegria. Porque em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus a nossa. Sabe o que significa isso? A gente vai de tempestade, calmaria, vitória. Tempestade, calmaria, vitória. Sabe o que significa isso? Passando por ciclos da vida. Tem gente que só remoe a vida inteira. Só reclama a vida inteira. Sabe por quê? Porque não encerra ciclos. A palavra de Deus vai dizer, o salmista vai dizer, tem tempo para chorar e tem tempo para se alegrar. Quando a gente perde um ente querido, é 7 dias de luto. No 8º dia, lava o rosto, se perfuma, põe a roupa bonita e vida que segue, bebê. A dor vai estar aqui ainda, mas nós temos que seguir a nossa vida. É ou não é? E a nossa vida é assim, porque Deus dá a graça. Deus sustenta. E em nome de Jesus, e no fim de tudo isso, Paulo vai dizer assim. Paulo vai dizer, depois de tudo isso que você ouviu, Paulo vai dizer assim, versículo 6. Não precisa pegar sua Bíblia não. Quanto a mim, depois disso tudo, quanto a mim, eu estou a ponto de ser imolado. E o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira, a minha corrida. Guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da
justiça, da glória, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente para mim, olha que Paulo diz, não somente para mim, mas para todos aqueles que guardarem com amor a sua aparição. Sabe o que significa isso? Se é a palavra para mim e para você? Suporte, aguenta, chora, mas suporte, seja obediente, ouvido, porque a tua igreja está dizendo para você, não o que está falando lá fora. Aguenta, sabe por quê? Porque um dia vai chegar a sua hora. Combati o bom combate, guardei a minha fé, agora eu vou me encontrar com meu esposo, para a glória que nunca terá fim. Pode aplaudir isso, porque essa é a sua vida. Fica de pé, vamos terminar.